Especial Catedral. Olá, querido amigo ouvinte da Rádio Catedral FM, está no ar o nosso especial de Natal. Eu sou o Rafael Freire e nós estamos iniciando o nosso programa para partilharmos sobre essa data mais que especial para toda a humanidade. Quero desejar um bom dia e um Feliz Natal também para toda a equipe que junto comigo faz o programa de hoje e também, claro, ao nosso convidado, Padre Pedro Paulo Alves dos Santos. Bem-vindo, Padre, sua bênção e um Feliz e Santo Natal para o senhor. Bom dia, caro Rafael, Deus abençoe. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Catedral. Bom, Padre, para a gente iniciar um programa então de hoje, queria que o senhor falasse um pouquinho, da preparação. O ciclo do Natal, existem 3 momentos importantes: a celebração do Natal, mas antes a preparação e o prolongamento desse tempo. E nessa preparação a gente tem o período do Advento. O Advento foi um tempo forte na igreja, onde a gente se preparou para a celebração do Natal. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho das características que marcam, esse tempo do Advento. Bem, em pleno dia de Natal, o Advento é um passado importante. Parte do que vamos celebrar até o dia 6 de janeiro, que é o ciclo natalício, ele depende daquilo que foi construído nas 4 semanas de expectativa. Porque também no Natal, como no Advento, a igreja está lidando com 2 níveis de expectativa. A primeira expectativa é aquela do futuro. O Natal significa o dia que nascemos para Deus. Ou seja, o definitivo, que a teologia gosta de chamar de escatológico. Então foram as 2 primeiras semanas do Advento, chamando a atenção para aquilo que virá, para aquilo que nós confessamos todas as missas dominicais. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, e segundo o credo mais antigo, e o seu reino não terá fim. É essa a primeira dimensão para a qual o Advento nos preparou, quem fez Advento. A segunda dimensão do Advento, 3ª e 4ª semanas, voltava-se para Belém. Belém tem lições. Aliás, o presépio, o Papa Francisco insistiu num pequeno documento sobre algo em torno do presépio, não substituir o presépio pela árvore de Natal. O Natal ficou muito popular, assim como o Papai Noel, mas eles não substituem porque não significam tudo aquilo que o Advento quis precisar. O Advento nos ofereceu um sinal belíssimo, que está voltando às famílias de novo, que é a coroa do Advento. As velas que vão se acendendo, foram acesas 4, e aí então o olhar se volta para o presépio. O presépio agora é a nossa companhia teológica, artístico-teológica, até o dia 6 de janeiro. Advento significou também um período de uma certa séria revisão de vida, porque ninguém vai fazer a viagem definitiva da vida sem a bagagem necessária. E qual é a bagagem? Um coração puro, uma vida íntegra, uma busca pela justiça de Deus na terra, portanto a caridade, e a fidelidade a Deus, aos seus mandamentos. Tudo isso, durante o Advento, nós meditamos. Quais são os caminhos para nos encontrarmos com o Messias? Por onde ele virá? Onde devemos estar? Diz o texto, diz a história, que muitas vezes há vítimas que estão no lugar errado, na hora errada. Vítimas inocentes, disse assim. Nós não somos vítimas, somos agentes de uma busca. Queremos estar no lugar certo, na hora exata. E o lugar certo e a hora exata de São Paulo é o tempo que Deus determinou. Na plenitude dos tempos, nos enviou seu Filho. Cabe-nos encontrá-lo, para nos associarmos a ele mais adiante, quando ele mesmo dirá: segue-me. E aí começa um caminho que nós sabemos que é um segmento que ultrapassa a terra, passando por ela, porque segue-me significa vamos para a casa do Pai. Mas para chegar à casa do Pai, há caminho, verdade e vida para ser alcançado. Por isso foi um tempo em que o coração se dispensou de bobagens, se dispensou do mal. Daí temos tido um esforço grande de todo o clero
para oferecer as mais razoáveis condições para que a confissão tenha sido durante o advento o momento alto da sua vivência. Eu vou repetir bem claramente. Você não vai fazer Natal se não se confessou. Não vai. Não vai ter Natal nenhum. Você vai ter árvore de Natal, você vai ter rabanada, você vai ter até missa. Mas você não estará no lugar certo, na hora certa. Não existe advento sem uma confissão para a qual o advento nos provocou, com uma densa liturgia da palavra, o tema da luz. Eu sempre digo que são as duas grandes noites do cristianismo. A primeira noite do cristianismo é Belém, onde começa uma batalha que vai ser terminada a favor da luz na noite da Páscoa, quando a igreja entrará na escuridão, porém seguindo o Círio Pascal, cantando Eis a luz de Cristo. Luz que não se apaga e que tem a função não só de não se apagar, porque vence as trevas, mas também a função de permitir-nos vermos o caminho que estamos trilhando e com quem estamos, porque sendo Cristo a própria luz, sabemos que estamos próximos a Ele. E quem está próximo a Cristo está próximo do Pai e tem toda a assistência do Espírito Santo. Padre, nesse tempo, ainda falando sobre o tempo do advento, os fiéis puderam se preparar espiritualmente, como o senhor colocou, a partir do exemplo também de alguns personagens bíblicos que vivenciaram há mais de 2000 anos aí essa mesma espera. Isaías e João Batista, por exemplo, são dois personagens importantes na história da salvação da humanidade que aparecem repetidas vezes na liturgia do advento. Queria que o senhor falasse um pouquinho também desses dois personagens importantes nessa caminhada, nessa preparação. Sem dúvida nenhuma. Bem, no momento em que Israel vai entrando numa crise de fidelidade aos seus fundamentos, isto é, a promessa aos padres, isto é, Abraão, e desenvolvida nos seus filhos e netos, e, sobretudo, a grande experiência mosaica que tem como centro a Torá. Se a humanidade se perdera pela falsa liberdade de Adão e Eva, a humanidade em Israel se reencontra no Decálogo. Isto é, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Começa lá, quando Israel recebe o Decálogo. Mas a infidelidade a Deus, que é na verdade sintoma do pecado, afasta Israel, mesmo cumprindo a lei, do espírito da lei. Porque há um momento, e Jesus vai experimentar isso na sua vivência em Israel, em que não falta lei, falta espírito. Cumpre-se a lei longe do coração. Portanto, a lei invalida aquele que a pratica, porque não vai levar os frutos da justiça. O que Deus faz? Suscita os profetas. Eles surgem exatamente em torno dos dois grandes eventos catastróficos de Israel. O primeiro no 8º século, com a invasão de Samaria e, portanto, a destruição política das 10 tribos do norte. E logo depois, no 6º século, a invasão de Jerusalém, destruição do templo e o exílio da Babilônia. Antes, durante e depois desses dois eventos, em particular do último, Deus vai suscitar profetas. Homens que vão comunicar o significado desta catástrofe. Lembre-se que qualquer dorzinha nós culpamos a Deus. Os males são problema de Deus, porque nós somos todos muito bons e somos responsáveis só pelos benéceres. E segundo, comunicar o que Deus quer que seja feito naquele momento a partir daquela situação. E terceiro, prometer aquilo que vai começar a faltar no exílio, esperança. Por isso os profetas vão fazer oráculos de julgamento. Estais aí porque pecaste. Segundo, Deus te dá caminho de penitência. Volta. Shub é o verbo hebraico. Volta, Israel. Volta ao Senhor teu Deus. E por fim, eu vou abrir estradas no meio do deserto. Vou reconstruir o templo. Vou reerguer as tendas de Israel. Vou reunir todas as nações
no Monte Sião. Então Israel tem um projeto de consciência, de conversão e de esperança. Isaías é, durante o tempo do Advento, o profeta, é o texto mais citado durante as semanas, chamado por isso pela igreja primitiva de proto-evangelho, porque onde o anúncio do Messias, do famoso capítulo 7, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e além de tantos outros textos, a igreja primitiva desde o início abraça, aliás, a igreja apostólica abraça este profeta, como todos os outros, como a linguagem mais adequada para falar da significação messiânica de Jesus. Nesse sentido, João Batista é o último profeta, a quem Jesus no domingo passado disse: não nasceu ninguém maior do que ele. Ele é, e é interessante a relação entre Isaías e João Batista, porque João Batista se auto-identifica com o texto dito por Isaías: vou enviar alguém para preparar os caminhos do Senhor. Eu sou aquele que prepara os caminhos. Então, São João Batista, como o último profeta, identifica-se com essa profecia do próprio Isaías. É a profecia na profecia, né? Até que ele aponte para os seus discípulos, lá no Evangelho de São João: eis o Cordeiro de Deus. Além daquela pergunta magnífica que nós ouvimos na versão de São Mateus, no terceiro domingo do Advento, pergunte a ele: és o Messias ou devemos esperar outro? Essa pergunta insiste no ouvido daqueles que não são cristãos, que ainda esperam o Messias, os judeus e outros, mas nós cristãos já sabemos a resposta. Vimos e ouvimos. Assim começa a primeira carta de São João. Aquilo que vimos, ouvimos, que tocamos com nossas mãos. Outros dois personagens, padre, importantes nessa perspectiva do Advento é Maria e José, não é? Eles que aguardaram também, a gente encontrou durante esse período do Advento, em Maria e em José, um exemplo de aceitação do projeto de Deus e de espera pela vinda do Senhor também. Queria que o senhor citasse um pouco também esses dois personagens. Em graus desproporcionais, a Virgem e São José, é evidente que naquele olhar para o presépio, as lições do presépio, lá estão eles. No centro do presépio, o menino. Ele é o centro. Durante o Advento, olhava-se para o presépio e dizia: está faltando algo, ou melhor, alguém. Manjedoura vazia. Hoje, a manjedoura está já cumprindo a sua missão, abrigar o Filho de Deus. Imediatamente em volta, nós teremos na próxima celebração a Mãe de Deus. E nós já temos, a igreja já nos revelou com antecedência do que se trata. 8 de dezembro, mãe digna do seu filho, foi preparada por Deus. Então a Virgem no presépio é um gigante. Eu lembro que uma vez, numa paróquia, construindo o presépio, eu pedi que comprasse uma imagem da Virgem bem maior que São José, para que as crianças e os adultos entendessem que aquele mistério que depois a iconografia clássica vai colocar sempre Jesus com o rosto muito próximo da Virgem. Além de um sinal de afeto psicológico, trata-se muito mais de uma mensagem teológica. A natureza dele, humana, é dela, e ela já participa da natureza divina dele, entre aspas, enquanto ela é a primeira salva. Ela é a primeira criatura humana salva, antecipadamente, antes da sua morte. Ela já está, por isso as duas festas da Virgem, nos dois extremos, indicam isso. E ela apresenta todas as virtudes, desde ter seu corpo para abrigar o filho, até aquilo que os padres da igreja insistiram sobre a Virgem. Ela gerou primeiro no coração, porque acreditou. E Isabel vai gritar isso pneumaticamente, né? Bendita és tu que acreditaste. São José é magnífico, silencioso e obediente. Aliás, o ideal de marido, né? Todo marido deve ser silencioso e obediente. Não são, né? Ainda bem. Mas São José é o silencioso. Ele se levanta e cumpre.
inclusive coisas estranhas, casar-se com uma mulher grávida e depois fugir para o Egito, traz de volta, enfim. E assim como ele entrou em silêncio na história da salvação, em silêncio ele sai. Por isso ele não é esquecido. É o virtuoso, é o justo. Né? Estamos apresentando para você o nosso especial de Natal da Rádio Catedral. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco o padre Pedro Paulo Alves dos Santos continua nos dando essa grande aula sobre o ciclo e a espiritualidade do Natal. Não saia daí, a gente volta já já. Você está ouvindo Especial Catedral. Especial Catedral. Estamos de volta com o nosso especial de Natal da Rádio Catedral. Aqui comigo hoje o padre Pedro Paulo Alves dos Santos. No bloco anterior, nós falávamos sobre o Advento, falávamos também sobre alguns personagens importantes. E aí, padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco das duas celebrações do Natal, né? A celebração, a Missa do Galo e a Missa de Natal. Bem, duas missas que se conjugam sendo diversas. Há um péssimo hábito muito nosso, por termos assimilado demais a cultura norte-americana. A ceia se tornou o Natal. Ceia não é Natal, ceia é ceia, é simpático, é bom, gostoso, mas não é Natal. Natal é Missa do Galo e no sentido de conjunção aditiva, e Missa do 25. Ah, não é a mesma coisa, padre? Não. Não pode substituir, né, padre? Não. Por quê? Porque tem identidades diversas. E por que tem identidade diversa? Porque são dois evangelhos diferentes. Todos os anos, no dia 24, à noite, nós, inclusive, tem vários horários de missa, isso sim. O da meia-noite é a última missa, dita propriamente missa de Natal, mas as missas vespertinas. Nós ouvimos todos os anos os dois evangelhos que, nos três chamados sinóticos, apresentam a narração natalícia, a saber, capítulos 1 e 2 de São Lucas, capítulo 1 e 2 de São Mateus. Todos os anos eles se revezam na narração natalícia. Então, e que eles representam? A visão do Natal judaico-cristã, isto é, aquela baseada nas esperanças messiânicas de Israel. Por isso a insistência em Belém. Belém não é uma cidade qualquer. Belém é a cidade do recenseamento, que o imperador manda fazer, e que obriga as famílias a irem para sua terra natal, lá no Ceará. Ora, nascer em Belém significa ser descendente de Davi, nascer na cidade de Davi. Logo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. Vão gritar os judeus no domingo de Ramos. Tudo isso porque ele nasceu em Belém, registrado em Belém, seja por Maria, que é considerada por Lucas descendente de Davi, seja por José, que é considerado por Mateus descendente de Davi. Não interessa. Ali na casa de José e de Maria, há a descendência de Davi. E a promessa feita a Davi foi por Deus: colocarei um teu descendente no teu trono. Lá está Jesus, no seu primeiro trono. Jesus tem dois tronos, sabia, Rafael? O primeiro é a manjedoura, o segundo é a cruz. Dois tronos do filho de Davi, né? E ele vai ocupar seu primeiro trono, a manjedoura, em Belém. Já no dia 25 temos outro discurso. Aí chega a águia. Quem é a águia? São João. Águias voam alto, mas enxergam muito e precisamente bem. 6 vezes melhor do que nós. Isso é cultura de Natural Animal Planet. As águias veem 6 vezes melhor do que nós. Pois bem, São João, no dia 25, todos os anos da sua vida, você vai ouvir o prólogo de São João. Famoso texto que rezamos 6 da manhã, meio-dia e 18 horas, o Ângelus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E chama a atenção dos meus ouvintes, hoje, que ainda vai à missa, muitos já foram, mas que ainda vai, fiquem atentos que o prólogo de São João é também um drama. É um texto dramático. Não é só um texto bonito e poético, e o é. Porque durante o anúncio do dia 25, São João vai lembrar que as trevas vão rejeitar a luz,
que nem todos, portanto, vão se tornar filhos de Deus, veio para os seus e os seus não o receberam. Então o cristão tem que estar atento a este drama que continua desenrolando-se em volta dele. Mas não é um drama que nos paralise, não é a tragédia grega. É um drama que nos mobiliza. Temos que anunciar aos irmãos que o Messias já veio, que o seu reino está implantado e que precisa-se entrar nesse reino para que haja salvação. Então, esse drama, na verdade, impulsiona a missão. Tenho muito medo dessa ideia meio pagã, paganista, de que está todo mundo salvo de certa maneira, mesmo seguindo suas paranaguás, suas histórias, está todo mundo... Não, calma. Veio para os seus e os seus não receberam. Os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Claro que é um dia que as crianças estão distraídas com presentes, os adultos também com seus boticários, e pode ser que ouçam esse evangelho de domingo com o ouvido menos atento. Padre, é importante a gente falar também do prolongamento, não é? A gente conhece como oitavas de Natal, são solenidades, são momentos, dias que, não é, a gente celebra pós-Natal, e a gente tem algumas celebrações também dentro desse contexto, depois, não é, do encerramento da oitava, o que encerra também a oitava do Natal, por exemplo, como a solenidade da Santa Mãe de Deus. O senhor já iniciou um pouquinho, falou um pouquinho sobre essa solenidade, queria que o senhor destrinchasse um pouco mais. Também a solenidade da Epifania, a festa da Sagrada Família, o batismo do Senhor, são momentos, não é? E também tem 3 celebrações natalinas que ainda existem, mas são comemoradas fora do ciclo do Natal, que a igreja considera, que é a festa da apresentação do Senhor, no dia 2 de fevereiro, também a solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem, e a solenidade da Anunciação do Senhor. Tudo no prolongamento desse tempo do Natal. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Bem, primeiro vou só fazer uma correção, você falou em pós-Natal. Não é pós-Natal, é ciclo natalício. Então são desdobramentos, até porque as grandes festas da igreja, como o dia de Natal e o dia de Páscoa, é um banquete abundante demais para um estômago diário. Então é lamentável, mas é assim mesmo, se no dia 26 você desejar alguém Feliz Natal, ele vai olhar para você e vai dizer, já passou, filho. Mas não. Nós temos ciclo natalício até o dia 6 de janeiro. É a festa dos reis que conclui o período do ciclo natalício. Depois, a igreja retorna, como faz depois da Páscoa, com Corpus Christi. Sim. E outras solenidades, que na verdade são um retorno aos mistérios do tríduo pascal, quinta, sexta e sábado e domingo, né? Quinta, sexta e sábado e domingo, né? São os 3 dias. Assim, a noite de Belém se prolonga de novo. Se nós mantivermos os olhos no presépio, fica tudo muito evidente. E as pessoas que são mais minuciosas não enchem o presépio de tudo. Inclusive deixam os reis de fora, para colocá-los só no dia 6 de janeiro, quando de fato eles depois não tinham zap, nada, eles demoraram para chegar em Belém, mas chegaram lá todos 3. Então nós temos, além da noite de Natal, nós temos outras celebrações, e eu vou chamar a atenção para uma que é bem pouco celebrada no Brasil, aliás, nem celebrada na verdade mas na Europa é feriado, que é o dia de Santo Estevão, o martírio de Santo Estevão. E todo ano, quando faço a pregação deste dia, eu lembro aos ouvintes, que me olham com uma cara assim muito assustada, que em pleno Natal se celebra um martírio. Todo mundo ainda curtindo o que sobrou das rabanadas, e a igreja traz à tona uma crônica, ou seja, um relato de assassinato, e brutal, a pedradas. A primeira confissão, o protomarte. Então tem a ver com o que eu disse sobre ouvir bem o prólogo. Israel continuará e insistirá em rejeitar o Messias e os seus. Temos aí depois os Atos dos Apóstolos, né? Depois, nós temos ainda dentro desse mesmo prisma
a festa dos inocentes. De novo, martírio. Os meninos até 2 anos, que antes, diz a liturgia, antes de balbuciar, já confessaram o Messias. Raquel chora amargamente, mas seus filhos já não existem. E tudo isso dentro do... Se eu digo, se o Natal for só aquele do celular e da televisão, sei lá de onde, essas festas passam longe do olhar cristão. Porque não estamos na lógica do Natal. O Natal é o início de um grande combate. E nós vamos escolher de que lado estaremos nesse combate, que só vai se concluir historicamente na Páscoa. Falo historicamente porque o mal é destruído na cruz, ainda não foi destruído plenamente na história. Por isso, até o último dia da nossa vida, nós vamos rezar: sede libera nós amá-lo. Mas livra-nos do mal. Né? E depois você cita aquilo que é dominical nesse ciclo. Primeiramente, a Mãe de Deus. A igreja acrescentou esse dia, São Paulo VI, Dia Mundial da Paz, mas é o dia da Mãe de Deus, o dia que voltamos nosso olhar para o primeiro resultado do Natal, a humanidade renovada da Virgem Maria, e com isso também olhamos a igreja, porque é impossível olhar Nossa Senhora sem ver a igreja, mãe e modelo, diz Lumen Gentium, né? Para depois, então, olharmos, também é uma festa interna, mas importantíssima, olharmos o conjunto. O que aconteceu em Belém? Nasceu uma família nova. Acabou a família falida, Adão e Eva, Caim e Abel. Acabou. Agora é uma nova família no mundo. Jesus, Maria e José. O ser humano agora tem um centro para cuidar. É o menino Jesus. O homem e mulher agora têm uma missão sagrada. Fazer com que o menino já nascido cresça e possa ser entregue ao mundo e à sua missão. Para então concluirmos esse ciclo com a chegada dos reis. Mas os reis não são o centro do problema. Na verdade, a igreja continua usando o termo grego epifania, seja visão, manifestação, mas os magos representam a amplitude dessa manifestação. Porque fica uma pergunta: essa esperança era só de Israel? Tratava-se só do filho de Davi? Os magos respondem a pergunta: não, viemos de longe saber onde nasceu o rei. Eles representam a universalidade do cristianismo. Nós somos mensagem, horizonte e expectativa de todos os povos. Por isso a missão tem que ser muito clara nesse sentido. E não estou discutindo os problemas culturais, colonizações e todas as histórias envolvidas, mesmo porque o Evangelho nunca andou em estradas limpas, que somos nós que levamos o Evangelho, né? Mas isso não muda em nada essa verdade de que o menino é rei do universo. Todos os povos serão submetidos a ele. Não há ninguém que possa julgar os povos, a não ser ele. Por isso todo joelho se dobrará, e etc, etc. Então, assim se conclui o ciclo natalício, com a grande alegria. E ali nessa festa tem duas coisas lindíssimas. Primeiro, buscá-lo com uma grande insistência. E a gente tem que rezar para que muitas pessoas que estão buscando o encontrem. Estão buscando, às vezes, em lugares e situações erradas. Rezar pelos que não estão buscando. Não preciso de Deus, não preciso de missa, estou muito bem, obrigado. Né? E, por fim, essa coisa maravilhosa, eu acho uma cena, me emociona todos os anos, ao encontrá-lo, primeiro, adorá-lo, segundo, oferecer-lhe presente, dons. Os três trazem dons e, diante do menino prostrados, o oferecem. E, por fim, só para concluir essa festa, voltam por outro caminho. Até porque o GPS deles não é Herodes, mas é Deus. E a estrela é o sinal.
Então, não só Deus diz para onde deve encontrar o Messias, Sagradas Escrituras, mas também por onde voltar. Não é por Jerusalém. Para sua terra, dizendo lá onde estarão, vimos, como diz o próprio, e é um cântico belíssimo, Simeão, agora pode deixar em paz seu servo. Eu vi a tua salvação. Luz de todos os povos. Glória de todas as nações. Padre, e conversando com muitas pessoas, a gente nota, não é, uma modificação cultural nessa grande festa do Natal. E eu sempre ouço relatos de o Natal não é mais o mesmo, não é? Essa semana mesmo eu ouvi na minha casa. Antigamente a gente se reunia, participava das celebrações, a família estava ceando, os filhos não saíam de casa, ficavam com seus pais. Era mais ou menos assim, ano novo você pode, né, se divertir com seus amigos, ano novo você pode curtir a vida, vamos dizer assim. Mas Natal não, Natal todo mundo junto, a família unida. Porque o senhor acredita que nesses tempos todos houve essa grande modificação do verdadeiro sentido do Natal? A que o senhor atribui essas mudanças, não é, de épocas, assim, de como celebrar o Natal nessas diversas épocas que a gente tem vivido? Bem, primeiro, não é culpa do Natal, o Natal não mudou nada. Trata-se da nossa cultura mesmo. É uma cultura de desagregação, uma cultura de pressa, uma cultura que nos últimos 5 séculos desenvolveu com muita energia o conceito de sujeito e depois de indivíduo. Então, no individualismo, o outro é um problema muito mais do que uma solução, né? Então, agregar-se se torna mais difícil. Segundo, nós estamos, dentro destes mesmos últimos 5 séculos, um esforço grande e ainda em movimento de descristianizar. Inclusive, alguns grupos ditos comediantes escolheram o riso como a forma mais prática de desmontar o cristianismo. Rir do Cristo. Você lembra que uma das questões do nome da rosa era o acesso a Aristóteles e, portanto, Deus se tornar risível. Daí toda uma tramóia bem curiosa, né? Então, hoje, jovens são matriculados em instituições educacionais de vários níveis, e esse processo de descristianização sistemática começa ali. Logo, eles não têm nenhuma motivação imediata para estar juntos porque é Natal, né? Obviamente, a distância entre as gerações e também a incapacidade aqui e ali de uma geração transmitir a outra seus mesmos valores. Então, nós temos desde 68, mais ou menos, para dar uma data, 68, uma crise profunda de geração. Ou seja, passar o Natal com mãe e pai é tradicionalismo, é conservadorismo, é saudosismo. Não tem sentido, né? É mais fácil celebrar Halloween. Então, é claro que esse sentimento de mal-estar é um bom sentimento, mesmo que seja em nome do passado. Tá, vai caber a você, Rafael, a sua geração, olhar para frente e dizer: eu não vou só recuperar, eu vou restaurar este sentimento. Sim. Até porque eu sempre digo, o Natal é um presente para a humanidade, porque na noite de Natal, ou seja, ontem e hoje como um todo, pagãos, cristãos, judeus, etc., vão colher a ocasião para festejar. Usando a categoria energia, a palavra Natal é uma energia global. Sim. Percorre urbe et orbe. Então as pessoas vão, num certo momento, dedicar segundos, seja por escrito eletrônico, seja por um telefonema, seja por uma visita, elas vão dizer umas às outras Feliz Natal. Mesmo que esse conteúdo seja tão variado,
que se nós fizéssemos uma pesquisa de qualidade, diríamos que estão falando coisas totalmente diversas. Mas todas estão usando o código Natal. Estão usando a noite de 24, o dia 25. Então o cristianismo já entregou ao mundo um grande presente, que depois seja feito como nós fazíamos quando éramos crianças, pedíamos certos presentes, 15 dias depois já estávamos enjoados deles, já não queríamos brincar mais com aqueles presentes tão pedidos, tão exigidos para os pais antes que o Natal chegasse. Depois eles jogam fora esse Jesus do Natal. Mas no dia 24, ontem e hoje, ele significa algo que é plurissemântico, que tem muitos significados, mas reúne e agrega. Padre, para a gente finalizar, a gente gostaria agora de saber do lado dos ordenados, não é? Dos nossos sacerdotes. O que significa para o senhor, especialmente, enquanto sacerdote, e para os sacerdotes como um todo, celebrar esse momento, celebrar o momento do Natal? São momentos litúrgicos importantíssimos, todos da nossa igreja, mas como o senhor já ressaltou momentos que têm uma ligação, não é? O Natal e também a Páscoa, não é? A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que o senhor ressaltasse mais especificamente a celebração do Natal, o que significa então para o senhor, enquanto sacerdote, poder celebrar este momento. No centro da vida sacerdotal estão, porque é uma coisa só, dividida, ou melhor, constituída por duas partes. Primeiro, o mistério da liturgia. O sacerdote que tem a liturgia como meio, ele tem problemas sacerdotais. A liturgia está no centro. E quando falo de liturgia, obviamente, estou falando em particular o mistério da Eucaristia, onde Jesus nasce, onde ele quis nascer. Então, de certa maneira, o altar de cada igreja no mundo é uma grande celebração do Natal do Senhor, do mistério. Natal entendido como, dizia o teólogo Karl Rahner, que na verdade é uma expressão antiga que ele vai trazer de volta, trata-se da encarnação redentora. Não é só do menino que nasce, é da salvação que nasce. Depois Jesus vai verbalizar isso, dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou até vós. Tudo isso começa em Belém. Para o sacerdote, portanto, a liturgia está no centro. E os sacerdotes todos estão, felizmente, cansados, porque dedicaram-se à preparação dessa alegria através das emergências. O nosso prefeitinho aí com problemas de saúde, dele como político, como administrador e etc. E nós como clientes e pacientes. Mas as igrejas foram verdadeiros prontos-socorros abertos, sim, para que os fiéis acorressem, como fizeram em grande número, para estarem prontos para o Natal, sem feridas. Para então fazer uma experiência maravilhosa. E eu gostaria de só fazer uma observação, Rafael, quando você falava do Natal, que não é mais o mesmo. Eu sempre ouço uma heresia, todos os anos, de várias pessoas. Eles dizem assim para mim: padre, esse ano meu Natal vai ser triste. Eu fico pensando, assassinaram Jesus antes de nascer. Nossa Senhora abortou. Nada, doença, morte, guerra, nada torna o Natal triste. Ao contrário, o Natal, por ser uma certeza, é que torna todo o resto, se não feliz. Não estou feliz porque minha mãe morreu. Não estou feliz por estar doente. Não estou feliz por estar desempregado. É o contrário. É o Natal que salga, adoça e tempera alegria e tristeza, relativizando tanto a alegria quanto... Então o Natal não se mede, a alegria do Natal não se mede pela saúde, pelo óbito, pelo dinheiro. Isso é coisa de criança que foi mal educada no Natal. Entender que muito presente é bom Natal, pouco presente é mal. Só haveria Natal triste, repito, se Deus na hora H olhasse para a humanidade e dissesse: desiste, menino, volta. Isso aí não vale a pena. Isso não aconteceu. Portanto, o Natal é sempre fonte, raiz de alegria profunda.
E os sacerdotes, quando nós preparamos o povo para o Natal através das confissões e das práticas do Advento, ao mesmo tempo nos preparamos e vamos na noite de Natal receber toda a alegria que para nós é força. Um sacerdote triste é um sacerdote ferido na fé, porque de resto nada é mais bonito do que ser sacerdote, assim como o médico levanta a criança que nasce e mostra para a mãe e depois lhe entrega, o sacerdote levanta a hoste e diz: nasceu, está no meio de nós. Isso vai ser a fonte de todo um ano de alegria e de fonte, cicatrização das muitas feridas que a vida traz. Está lá o Herodes matando os inocentes e tantas outras coisas que vão, de fato, acontecer durante o ciclo do Natal. Quero agradecer demais essa imensa aula que o Padre Pedro Paulo Alves dos Santos deu a cada um de nós aqui nesse especial de Natal. Padre, mais uma vez agradeço sua presença conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser, e um feliz e santo Natal para o senhor e para toda a sua família. Muito obrigado. Também desejo aos ouvintes que não deixem de conservar a alegria verdadeira, indizível, indestrutível de cada Natal. Natal é um presente de Deus à humanidade. Quero agradecer a você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, por mais uma vez, estar aqui conosco, pela audiência, pela sua participação. Que Deus abençoe e um feliz e santo Natal para você também, que está sintonizado aqui conosco, e para toda a sua família. Amanhã a gente se encontra novamente. Tenham todos um feliz e santo Natal. Especial Catedral.